Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Real Madrid, né, que tá parecendo enfrentar uma crise interna entre os jogadores e o técnico. É o que a imprensa espanhola diz, vai comentar que muitos jogadores desejam a demissão do Xabi Alonso por discordar dos métodos de treinamento dele, das mudanças esquemáticas, né? O Xabi Alonso fez várias vezes o Real Madrid jogar com linha de três, o que eu acho nada demais, né? Tipo, é a ideia do cara, né? Se ele conseguir executar ela bem e ganhar, qual o problema, né? Imagina, vocês trazem o Conte, estamos jogando com 3 zagueiros, né? E a gente tá vendo ali que parece que o maior jogador ali em termos de símbolo dentro do clube irritado com o Xabi Alonso, claramente é o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, que não faz boa temporada até agora, não tá jogando bem, e assim, eu entendo que o Vinícius Júnior tava num momento em que ele era o protagonista do Real, e agora ele não é mais o protagonista da equipe, né? O Mbappé. E a questão agora também o Rodrigo virou o reserva dele, e como é um reserva grande, ele tem que ficar entrando em alguns momentos, né? Aí o Vinícius Júnior tem que sair de jogo em alguns momentos também, que é uma coisa que ele, óbvio, nenhum jogador gosta, ainda mais jogador que tem um status muito grande. Mas assim, a ideia do Xabi Alonso talvez não extraia o melhor do futebol do Vinícius Júnior, e eu acho que talvez o maior problema do Vinícius Júnior como jogador é esse, né? A falta de adaptabilidade, né? Porque no Real Madrid até agora ele só funcionou com o Ancelotti, né? Tipo, do nível world class, né? Não é que ele esteja jogando mal nesse momento, né? Mas foi com o Ancelotti que a gente viu a melhor versão do Vinícius Júnior e um jogador que chegou perto de ganhar a bola de ouro. Mas olhando para essa questão, eu acho que é errado um time demitir o técnico que tá no momento brigando pelo título da La Liga. É só o início da temporada, ele mal chegou na equipe e jogador do Real Madrid recebe muito bem para ficar botando defeito no trabalho do técnico. Eles não são técnicos, né? E o Xabi Alonso não é apenas assim, ele é a promessa de um técnico muito grande. Ele fala se ele tem potencial ou não. Ele quase passou uma temporada invicto com o Bayer Leverkusen. Isso não é acidente. Que as pessoas têm que entender que ele foi campeão invicto da Bundesliga com o Bayer Leverkusen. Se não me engano, Guardiola não foi campeão invicto da Bundesliga com o Bayer. Jupp Heynckes, meu técnico favorito na Bundesliga, não foi campeão invicto. Hans-Dieter Flick também não foi. Carlo Ancelotti não foi. Ele foi com o Leverkusen. Ele chegou à final da Europa League, ok, perdeu, mas já tem isso no currículo, né? Ele tem um título da Bundesliga, já ganhou a DFB Pokal, tem final de Europa League. Um cara que tá começando agora o trabalho dele como técnico. Falar que o Xabi Alonso, assim, não tem potencial para ser um dos melhores é uma coisa inacreditável. O cara já ganhou coisa na carreira dele, ganhou um campeonato alemão, encerrando a dinastia do Bayern, é história. Ele quase passou uma temporada inteira sem ver o time perder. Foi perder, obviamente, no último jogo e perdeu feio, né? 3-0 para Atalanta. Mas ainda assim, né? Todo mundo falava que o técnico ali de ouro, o técnico com futuro brilhante, vai estar treinando sei lá onde, né? Muita gente falava, não, ele vai pro Real Madrid substituir o Ancelotti, de fato foi ele. A questão se as pessoas estão falando isso, porque ele não tem essa moral, ele tem a moral como técnico sim, porque o Real Madrid confiou nele, não foi de graça, e ele tem a moral como jogador. As pessoas também não tem que esquecer o jogador que o Xabi Alonso foi. Porque o jogador fica falando assim, ai meu Deus, eu sou bom demais pra treinar com esse cara. Esse cara é Xabi Alonso, foi um dos melhores meio-campistas de sua geração. Vai falar o quê? Que o cara não era bom? Assim, eu acho que a verdade é que o estrelismo de certos jogadores é um problema. Quando tá tendo vitórias, quando o negócio tá funcionando, maravilha. Mas time também é pra passar situações difíceis, né? Você vai ter que passar por algumas mudanças, você vai ter que mudar os sistemas, porque eventualmente ciclos se encerram. Então, assim, eu sei lá, né, o que tá acontecendo, assim, para jogadores estarem tão irritados, né? Porque metodologia de treino é diferente do Ancelotti? É óbvio que vai ser, não é o Ancelotti. Porque o cara faz treinos muito duros. Meu amigo, você recebe 30 milhões, sei lá, quantos milhões você recebe por ano. Assim, o cara tá recebendo, por acaso, acho que o Vinícius recebe mais de 300 mil euros por semana. E o cara tá recebendo 300 mil por semana, é pra jogar bola e pra obedecer o técnico, gente. Ele é funcionário. Ele não ganha essa grana pra ficar ali, ficar de mimimi com o método de treinamento, e isso é válido pra todos os jogadores. Então, assim, eu pessoalmente acho que tá tendo um exagero muito grande, se for verdade, por parte dos jogadores para isso. Os resultados não são lá
mil maravilhas até agora, mas o trabalho acabou de começar. O Real Madrid não veio de uma boa temporada, o Real Madrid não ganhou nada na temporada passada, foi humilhado pelo Barcelona em todos os confrontos entre os dois times. Então, assim, o Real Madrid veio de uma temporada ruim, bem ruim. E aquele negócio, né? Eu me lembro lá contra o Arsenal, né? Que acho que foi o Arsenal que eliminou eles, né? Aí ficar falando, porque lá no Real Madrid, né? Tipo, no Santiago Bernabéu é muito mais longo os tempos, né? Muito mais, né? Lá eles vão ver e tem que ficar aí nesse negócio de aula e não mudou nada. Então, assim, o Real Madrid precisava de uma mudança de técnico. Se era o Xabi Alonso a melhor escolha, esse é outro debate. Mas não é como se o mercado de técnicos também tivesse lotado de grandes opções e se desse para tirar qualquer opção que eles desejam de outro clube. Não é assim que funciona. Então, para mim, assim, é uma situação que se realmente é os jogadores ficando de mimimi com tão pouco tempo de trabalho, sem ter resultados que justifiquem isso, não é igual o trabalho do Lopetegui, em que os seus resultados estavam muito ruins. Olha, francamente, né? Eu acho que no mínimo tem que dar a temporada pro cara, né? E nenhum jogador pode se achar maior que o clube também. Isso também tem que ser dito. Porque tá falando que o Vinícius Júnior quer 30 milhões de euros líquidos para renovar o contrato com o Real Madrid. Eu vou te falar, né? Tipo, eu não. O Vinícius Júnior, tipo assim, ele é um jogador espetacular, um dos melhores pontas do mundo, mas eu não vejo nele esse negócio, tipo assim, de ser totalmente insubstituível, né? Até porque o Real Madrid contratou um jogador ainda mais produtivo pro ataque, que é o Mbappé. Existem jogadores no mercado, assim, que se eu fosse o Real Madrid, o que eu faria? Joga meu Mbappé pra esquerda e coloca o Osimhen ali de 9, coloca um centroavante desses aí de 9, por que não? Então, assim, se o Vinícius não quer ficar e não recebendo 20 milhões de euros com suas pouca grana, como se ele não fosse um dos mais bem pagos do planeta, recebendo 20 milhões de euros líquidos, né? Ah, cara, tem coisas ali que eu não consigo deixar passar, não. Ele tá irritado com o técnico, etc, e tudo isso, mas ele tem que ter um motivo muito mais adequado para estar irritado com o técnico do que apenas assim, meu Deus, ele não faz o que eu quero, né? Tipo, eu realmente gostaria de ver um motivo real e assim, realmente, você fica do lado do jogador para ficar do lado do Vinícius Júnior, porque no momento eu não consigo, eu não vejo porque o Real Madrid tem que trocar o técnico agora, tipo assim, começou o trabalho agora e quem que vai trocar por quem? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.